pessoal, sejam todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio do MovoCast. Esse que é o episódio mais esperado de toda a face de Curitiba, da terra do Brasil. Por quê? Vocês pediram, a gente atende. Vamos contar para o grande público como construir uma casa que aprende, Felipe Laurentino. Vamos! Então já vamos começar. Eu tô aqui com o meu convidado, querido, maravilhoso, pessoa que mora comigo, divide a casa que aprende comigo. Esta casa. Inclusive, hoje a gente passou por uma baita aprendizagem que é como improvisar um estúdio de podcast na sua própria casa. Sabemos o que estamos fazendo novamente? Não, eu só tenho 6 anos. Não, o que a gente tá fazendo aqui? A gente só tem 6 anos, mas estamos gravando podcast. E eu queria pedir então, Lauren, se apresente pro público, conta quem que você é, o que você faz da vida, conta aí um pouco pra galera, fala de você. Ai, meu Deus, o meu nome é Felipe Laurentino, né? Eu também moro aqui nessa casa. Como vocês podem ver. Essa casa que você está aprendendo aqui, junto com a gente hoje. Perfeito. E eu sou ilustrador, né? Trabalho fazendo desenhos. Esse aqui é meu escritório até. Expor o escritório ao mundo aqui. Você tá expondo. Você já expôs o teu escritório em outros canais do YouTube, vamos falar bem a verdade. Ah, mas foi só uma paredinha ali, bem controlado, mais né? Controlado. Agora a gente abriu o escritório. Agora aqui, ó, livro e boneco e canetinha. E é isso, acho que dá pra completar quem eu sou, né? Com esse espaço aqui. É verdade, olhem pra esse escritório e vocês vão entender como a cabeça do Felipe funciona. Eu sempre digo isso. Muito bom. Fih, eu vou começar. Tem muitas perguntas do público, você sabe, você já viu a outra rede social já? Sim. Tem muitas perguntas. E vamos começar então falando sobre isso, sobre o que é uma casa que aprende. Como que constrói uma casa que aprende, né? Vamos começar no começo primeiro. O que é uma casa que aprende? E eu acho legal trazer a tua perspectiva primeiro, porque a tua perspectiva é de uma pessoa leiga, de uma pessoa que não necessariamente trabalha com aprendizagem, que é o meu caso, né? E que topou embarcar nessa doideira comigo aí. Então, pra você, o que é uma casa que aprende? Uma casa que aprende, acho que é uma extensão, né, do que a gente faz também no relacionamento, né. Eu acho que talvez a gente vai falar mais pra frente disso, né, que você que acabou trazendo mais, né, várias maneiras de a gente, né, desenvolver isso aqui na casa exclusivamente, assim, né. Mas acho que se for pensar de uma maneira assim mais crua ou resumida de dizer, acho que é uma extensão desse desenvolvimento humano mesmo, né? De nós dois como pessoas, né? E a casa é um espaço que ajuda nisso tudo, né? Como a gente mora junto, né? A gente pode trazer ali forças diferentes e que somam, né? Para esse desenvolvimento, né? Muito legal. E eu vou contar agora pra vocês, então, um pouco da perspectiva técnica, né? Do que é criar uma casa que aprende. Residências de aprendizagem A residência de aprendizagem é uma arquitetura de aprendizagem autodirigida, né? Então, a gente pode usar, por exemplo, desse artifício de morar junto com pessoas com as quais a gente deseja aprender algo para chegar mais rápido nos nossos objetivos de aprendizagem. Né? Então, o Felipe vivenciou isso lá no Canadá, quando ele precisou fazer um curso de desenho lá, né? A gente até pode daqui a pouco abrir para você contar um pouco dessa experiência. Eu vivi numa residência de aprendizagem também com outras pessoas que trabalham aprendizagens de várias formas, em várias outras áreas, e foi muito rico para mim. Eu voltei com uma outra bagagem profissional, pessoal, de vivência em comunidades, né? Por ter morado com essas pessoas por um mês. E aí a gente decidiu implementar aqui
A gente não, eu puxei e o Fih topou. Acho que na verdade é um pouco isso, né? Mas acho que foi uma decisão compartilhada nesse sentido em que nós dois quisemos, né, fazer isso. Sim. De trazer algumas práticas que eu vivi na residência para nossa casa, para que a gente pudesse conversar sobre assuntos do dia a dia, para que a gente pudesse falar sobre o que a gente individualmente gostaria de aprender, né, Fih? Uhum. E potencializar a nossa aprendizagem juntos, porque a gente tá num relacionamento e eu quero que o Fih cresça, se desenvolva, brilhe cada vez mais. Eu sei que ele deseja o mesmo pra mim. Então, por que não falar daquilo que a gente quer aprender pra crescer, né? Sim, exato. Inclusive, né, quando você trouxe isso, que você foi para a residência e você contou tudo o que aconteceu lá e as metodologias que você aprendeu e trouxe pra gente aqui, você mesmo que falou pra mim assim, não, aquilo lá que você fez no Canadá foi uma residência também. Você não sabia que era uma residência de aprendizagem autodirigida? Não, eu fui lá, vou fazer um curso que vou morar um mês com mais 3 aprendizes de arte junto comigo e eu não via nada além disso. Ah, legal, um curso diferente, assim. E também era uma relação meio que mestre e aprendiz, essa coisa tipo, nossa, acho que tem um termo diferente para isso, né? Mas sei lá, o aprendiz passa, ela fica vivendo com o mestre e aprendendo como é que ele pinta e tem essas coisas assim, né? E essa casa lá foi uma tentativa de reprodução disso, né? Mas eu tinha mais essa ideia assim, pô, maneiro, né? Um curso que eu vou ficar convivendo com as pessoas ali, né? Deve ser legal aprender assim e tal. E daí você depois que me contou, não, né? Isso foi Uma residência de aprendizagem. É. Muito bom. E vamos agora falar um pouco sobre alguma das metodologias que a gente usou para ter uma casa que aprende. E vamos falar também o que funcionou e o que não funcionou, o que flopou, né? Tipo, tem coisa que flopou, gente, né? E esses dias a gente tava tentando elencar, né? Quando a gente tava preparando o almoço ali. Vamos tentar lembrar das coisas e comentar brevemente, assim, o que funcionou, o que não funcionou, o que trouxe, o que não trouxe. Sim, sim. O que trouxe e o que não trouxe. O que trouxe pra gente. Tem o QMC, né? Começou com o QMC. Uhum. E pedidos e ofertas. Daí... também foi, né, uma maneira diferente de eu enxergar, que é legal, né, se visualizar ali, que tá colado na parede ali, né? Uhum. Daí o pedidos e ofertas, né? O que tá dentro do QMC são, né, são estruturas também, né? Tipo, o QMC é uma, pedidos e ofertas... Ofertas é outra metodologia, isso. O QMC, gente, o QMC é uma sigla para Quadro de Maestria Comunitária. E ele é um quadro no qual a gente, durante a semana, a gente vai colando post-its ali sobre coisas que a gente precisa conversar sobre. E eu acho, pra mim, vou falar da minha experiência pessoal com o QMC, porque o Fih até hoje tem seus desafios com o QMC, né? Mas pra mim foi muito importante, porque você vai colocando coisas que você precisa lembrar que você quer fazer, que você quer conversar com a pessoa sobre, né? Então, entrou no QMC, por exemplo, desde... Vamos pensar aqui coisas que a gente falou no QMC, sem falar a mais importante que eu vou falar daqui a pouco. Jogador Arcano? Não, esse é o pedidos e ofertas. Aquele ali que a gente resolvia as coisas da casa, o QMC, que a gente pôs, tipo, a gente precisa comprar um porta-CD pra pôr os nossos CDs. Uhum. A gente precisa chamar o encanador pra não sei o que, precisamos resolver o BO do varal, não sei, né? Tinham várias coisas ali. E ali a gente pôs, tipo, a união estável. Tipo, a gente precisa assinar logo o documento de união estável, por exemplo. Foi uma conversa que a gente teve graças ao QMC, né? Uhum. Que a gente tinha o plano de fazer a união estável, mas a gente tava resolvendo outras coisas. Foi bem no momento em que a gente se mudou pra essa casa, então a gente tinha um monte de coisa pra resolver. Prática da vida mesmo, né? De sim. móveis e tal. Então, tudo que a gente tinha pra resolver, a gente colocava ali. E com o QMC a gente conversava quem que ia fazer aquilo, quais eram as soluções para aqueles problemas que a gente estava vendo ali. Então, a gente teve várias conversas, assim.
Eu acho que a gente se salvou de várias briguinhas que os casais às vezes têm, tipo, de tampa do vaso fechada e aberta. Não é o nosso caso, né? Mas assim, tipo, pasta de dente, a pessoa aperta a pasta de dente no meio ou no final. Tipo, você pode conversar sobre isso no QMC, você põe um post-it lá dizendo pasta de dente. Aí a gente tinha essa prática de todo domingo à noite a gente pegar o QMC e vamos falar agora da pasta de dente. O que incomoda na pasta de dente? Ah, eu aperto toda vez no final, chego lá, tá apertada no meio, eu fico puto. Né? Tipo, como é que a gente vai resolver o lance da pasta de dente então? Né? Isso é só um exemplo, né? Ninguém aperta a pasta de dente no meio. só pra constar, nós dois apertamos a pasta de dente no final. Que fique claro. É verdade. Esse é só um exemplo. E aí a gente, nesse quadro, a gente põe várias possibilidades de solução para esse problema, esse desafio que a gente identificou, e escolhe uma para implementar durante uma semana. Então, durante aquela semana a gente vai ficar tentando aquilo. Aí no domingo seguinte a gente vai conversar sobre aquilo que a gente implementou e mais as outras coisas que estão no QMC, novas. E aí a gente avalia, deu certo, não deu, temos que continuar praticando isso aqui, ou já foi, né, tá suave pra gente, já virou um hábito, daí a gente tira do quadro aquilo que já rolou, né? E aquilo que não rolou a gente deixa lá no quadro, né? A gente pode até deixar talvez ali no YouTube, na descrição, um link ali para vocês poderem baixar o quadro e links que explicam um pouco melhor como que ele funciona, mas basicamente é um quadro de dia a dia, né? E daí tem o pedidos e ofertas, que é outro quadro que a gente falou ali do Lorcan, etc e tal, né? E ali começou a surgir umas coisinhas, né? Tipo, estudar desenho, que você... Teve uma época lá que a gente... Estudava mais tava desenho. Fazendo aula de desenho, né? Você tava fazendo aula de desenho, eu tava te ajudando. Com o melhor professor do Brasil e também mais gato. Felipe Laurentino. Falei no podcast, ele deve ter ficado muito tímido agora. Então, e daí? O que a gente tava falando? A gente tava falando do quadro de pedidos e ofertas. Então, era um quadro em que a gente colocava lá o que a gente queria pedir, tipo de aprendizagem, coisas que eu tô com vontade de aprender. Então, a aula de desenho foi um pedido que eu fiz pro Felipe. Coisas pra fazer junto, né? Tipo, sozinhos juntos. De leitura. Também de estudar, né? A gente também colocou essa ideia lá. Aí você trouxe também as coceiras lá de aprendizagem. Que daí surgiu lá várias coisas dali, né? Surgiu um quadro, que daí você trouxe a experiência lá, né? Eu tô só tentando elencar, né? Que mais tem as coceiras, a gente pode falar depois sobre as coceiras de aprendizagem. Teve a experiência de você ir no Hacktown comigo e eu ir ao THU, então também a gente fez uma experiência imersiva presencialmente, né, em outros lugares que são muito importantes para nós. Então, uma fonte de aprendizado muito grande para o Felipe no mundo do desenho é o THU, que é um evento que reúne artistas do mundo inteiro para falar um pouco sobre como está a indústria, um pouco do futuro da profissão deles e cheios de experiências legais enquanto se faz isso, né? É uma baita experiência, assim, de como criar comunidade, como desenhar experiências de aprendizagem memoráveis, assim, o evento por si só é muito legal de vivenciar. E o Felipe foi comigo no Hacktown, que é um evento que tem aqui numa cidade do interior de Minas Gerais, que é super inovadora, que tem uma universidade incrível e que todo mundo do Brasil vai parar lá, entendeu? Tipo, para falar sobre inovação, criatividade e vários outros temas que as pessoas estão interessadas. Também como se fosse uma grande conferência, assim, né, de temas criativos. Foi uma entrada no mundo um do outro, assim, né? Mas também não são mundos, pelo menos os eventos que a gente foi, né? Não são mundos completamente alienígenas, assim, né? Tipo, é verdade. Tinha coisas, assim, que fazia sentido pra você lá no evento que eu vou, né? E também tinha coisas que faziam sentido pra mim no teu, né? Eu acho que tinha essa coisa, assim, de... Talvez fossem eventos que a gente nunca fosse, né? Se não fosse um por causa do outro, mas... que cada um tem uma coisa ali que complementa, né? A área, né? De cada um de nós, assim. Isso eu acho que é uma aprendizagem super legal para casais, assim, né? Vamos deixar aqui. Tenta entrar numa experiência de aprendizagem do mundo do outro, assim, sei lá. Pensa que seu parceiro, sua parceira tem um hobby. Ai, curto muito fazer, sei lá,
Vamos pensar aqui, no meu caso, Cerâmica. cerâmica. Eu adoro, sei lá, fazer marcenaria. Vai viver uma experiência dessa com a pessoa para sentir. Você não precisa necessariamente amar aquilo, mas para vivenciar uma vez. Foi tão legal isso, né? Sim, Não precisa virar um hobby também, né, da outra pessoa, né? É. Mas ter essa experiência, né? Uhum. Inclusive dá pra mostrar aqui, ó. Mostra, põe na câmera. Ó, põe na câmera. O dragão que o Fih fez na aula de O cerâmica. que saiu da experiência, né, de ir lá na cerâmica. Isso é verdade. A gente fez isso várias vezes, né? Porque Uhum. teve aula de cerâmica, eu comecei a fazer aula de desenho. Aí teve aquele momento que a gente foi em lançamento de quadrinhos, a gente foi um monte de vezes na Itiban. É verdade. Que daí era uma coisa que o quadrinho foi você que me apresentou, era uma parada do seu mundo. Daí eu agora curto muito ler quadrinhos porque foi legal ter ido, né? Uhum. Entrar nesse mundo, entender a perspectiva do quadrinista, eu achei legal isso. Sim. Isso. E daí, aí é isso, né? Vamos voltar um pouco no Pedidos e Ofertas também, né? Porque o Pedidos e Ofertas é um quadro onde eu vou voltar só um pouquinho aqui pra gente, porque tem uma coisa que eu quero falar sobre ele. A gente pede aprendizagens que a gente gostaria de ter e oferece o que a gente pode dar em termos de aprendizagem, né? Então, por exemplo, o filme ofereceu aulas de desenho e era uma coisa que eu queria aprender. Então isso virou pra gente uma aprendizagem por um tempo, né? Então eu gostaria de continuar as aulas. Vamos continuar. Né, prof? Mas a gente, então, durante um tempo o filme deu aulas de desenho, né? Porque ele tinha isso pra oferecer e eu tinha isso pra... Eu queria isso também, né? E como ele falou, tem coisas que ambos querem. Então, por exemplo, eu curto muito ler. Ler pra mim é uma parada inegociável, eu adoro, eu sou uma leitora voraz, assim, né? Uhum. Tem um monte de livro espalhado pela casa. Aqui, porque eu tô sempre, qualquer cantinho da casa eu tô lendo alguma coisinha. E o Fih queria retomar esse hábito também, né? Então aí a gente criou um sozinho juntos de leitura, que 30 minutos antes de dormir a gente tem esse hábito de ler. Não todos os dias, porque a vida acontece, mas a gente lê, né? Ou às vezes a gente no final de semana para 30 minutinhos pra dar uma lida, né? Surgiu desse quadro, né? Sim, e como é um hábito teu, uma coisa que você gosta, e algo que eu tinha perdido já, tipo, foi muito bom pra... Quer dizer, está sendo, né? Eu ainda tô nesse processo de ir retomando esse hábito, assim, né? Mas com certeza eu já tô lendo bem mais que eu tava lá na época da pandemia, que foi por ali que eu perdi, né, o hábito. Uhum. Então, isso que é legal da coisa do complementar, né? Tipo, eu gostava de ler, assim, né? Mas pra você é uma coisa muito mais forte, né? Então é como se você... como eu tenho esse interesse também, acho que isso é importante também ter, né? Você também tem o interesse, né? Não só, tipo, você é uma leitora voraz e vou criar um buraco negro de leitura que você vai ter que vir pra cá, sabe? É verdade. Você tem que ler, Felipe! Acho que não funciona assim, né? Tipo, o outro lado tem que ter um interesse também, assim, e daí nesse interesse gera um ganchinho ali que você vai junto, assim. As convergências, né? Aham. Apesar, tipo, pode ser coisas diferentes, né? Mas se você tivesse um interessezinho, assim, você fala, vou ali junto pra dar uma olhada nisso, né? Então, daí acho que essa coisa das diferenças, assim, de você estar junto com outra pessoa que ajuda, né? Soma, né? Essa puxada, assim, tipo, talvez se não tivesse isso, você nunca ia jogar esse anzolzinho ali pra enganchar lá e você ir, sabe, junto, assim. É verdade. É uma faísca, assim, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouco dos filmes, porque eu considero, eu sei que você considera o filme um hobby, a gente já conversou sobre isso, mas pra mim o filme faz muito parte, assim, de uma das coisas da nossa casa que aprende, assim, tem sido uma baita ferramenta pra mim de aprendizagem. Eu queria que você contasse um pouco do processo de como é que chega pra você isso dos filmes aqui. Uhum. Eu acho que dá pra chegar no filme, dá até pra falar um pouco sobre essa coisa que você falou, né? Que, tipo, eu acho que... Ai, me fugiu a palavra aí. Mas, assim, do interesse
das pessoas da casa em aprender As convergências, né? e isso acabar gerando esse ambiente assim que as pessoas podem aprender junto, né? Tipo, eu e você. Mas no meu caso, assim, é uma coisa mais, né? Tipo, eu gosto de aprender, eu tenho interesse em certas coisas, vejo isso aqui, vejo aquilo ali e tal. E daí você trouxe mais essa coisa, assim, de estrutura, né? Tipo, de método e como é que a gente pode, né, pensar alguma coisa para estruturar e realmente acontecer. Isso aqui não tá rolando, vamos trazer para cá. Então, eu acho que você traz muito disso aqui para casa, né? De intenção de criar uma coisa, né? Com estrutura, com método e tudo mais, né? Isso para chegar nos filmes, né? Que é uma coisa assim que sempre foi mais hobby para mim, né? Eu sempre gostei muito de assistir. Mas eu via podcast de cinema, assim, então eu vi alguns clássicos aqui, uns blockbusters ali, sabe? Filme de terror que eu gosto bastante também. Animação, que eu trabalhei com animação, então sempre assisti muito animação também. É, e eu sempre assisti assim, né? É um interesse que eu tenho, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer. E, e eu também sempre gostei de ver making off, né? Então, dentro desse interesse do filme, eu tinha interesse de saber como que as pessoas pensavam no filme, como que era feito, principalmente parte de arte, né? Se é um filme mais blockbuster, tipo esses mais recentes assim de super-herói, por exemplo, tem muita arte que é criada lá no começo assim para visualizar o filme. Eu gosto muito de ir atrás dessas coisas assim, né? E mas como eu falei antes, né, é uma coisa assim que sabe, é que nem lá na Casa do Canadá, assim, né? Tipo, nossa, o curso e tal. Pra mim era uma coisa assim, Nossa, é nossa, um filme. é um filme, ó, que legal ver o bastidor e tal. E daí, quando você começou a entrar nessa rotina de filme, né, que a gente criou ali para manter, né, tipo, vamos ter uma rotina para porque eu teve um período, né, que eu tava vendo bem pouco filme, né, e eu queria ver mais, né, daí a gente propôs assim uma ideia, né, de ver junto o filme, né, pelo menos uma vez por semana. E daí você trouxe um outro lado, assim, que é o lado da história do cinema, né? Tipo, vamos descobrir qual diretor criou qual filme, por quê e qual movimento era aquele filme. O que que aconteceu no filme que marcou a história do cinema? Pá, pá, pá. Esse filme aqui a gente tem que ver porque tem uma câmera nova que surgiu a partir desse filme, não sei o quê. Eu peguei uma lista de um crítico de cinema sul-coreano para assistir. Tipo, bem nerdinha. Ai, não vamos ver as listas dos hollywoodianos, vamos ver aqui o crítico sul-coreano. O que ele diz que é bom? Vamos. Mas isso é muito legal, né? Que daí você Né? trouxe essa coisa a mais, assim, né? Então, já é uma coisa que eu acompanhava bastante, ia atrás, assim, né? Mas você acabou trazendo essa coisa mais dentro da aprendizagem mesmo, né? Tipo, não, o que a gente pode aprender vendo filme também, né? É verdade. Então agora, gente, nós vamos para as perguntas do público. Felipe, muitas perguntas na outra rede social, né? Muitas. A galera mandou, tem curiosidade. Então vamos começar aqui, ó, com a pergunta da nossa telespectadora Cacau. Como manter o interesse em tempos de exaustão? Interesse pela aprendizagem, acho que ela quer dizer, né? Ou como aprender formas de descansar? Cacau, quando a gente tiver a resposta, a gente te liga. A gente pode perguntar pra ela ao invés de responder. Exato. Nossa, sei lá, porque não sei pra você, né? Mas pra mim tem sido uma luta. É verdade. Mas eu acho que uma coisa que é bom que a gente tem feito, né? É a rotina mesmo, né? Tipo, acordar cedo pra fazer exercício que a gente faz, né? Eu acho que é bom a gente ter coisas
que vão... Coisas totalmente diferentes, assim, né? Que vão trazer um... como é que eu posso dizer? Não sei nem explicar isso, porque... Mas é assim, tipo, você vai pra fazer exercício de manhã e mesmo que você vá cansar no exercício, sei lá, depois você toma um banho, assim, parece que, beleza, deu uma recarregada, agora eu tô pronto aí pra encarar alguma coisa, né? E se falta algum dia um exercício por algum motivo, fica mais difícil também, né? Então eu acho que você ter essas coisas, né, que cuidam de você, né? Tipo, sei lá. Independente do que seja, né? Seja exercício, um hobby ou não sei o que mais poderia ser. Andar de bicicleta. Andar de bicicleta pode ser exercício. Ficar 30 minutos sozinho. É, sei lá, deitar no chão por 20 minutos. Não sei, esse O que cuida de você? é o respiro, né? Eu acho que. Não sei, eu tô tentando pensar em voz alta aqui enquanto. Você tem alguma resposta pra isso? Você, Não, como descansar, eu ficar achei mais bem leve? bom você começar, porque daí me deu tempo pra te ouvir, né? E ficar aqui sentindo o que eu responderia. Eu acho que falar de aprendizagem e exaustão é uma coisa muito importante pra mim nesse momento, né? Não vou mentir, tô trabalhando isso na terapia, porque eu sou uma pessoa que chega no limite, né? Muito facilmente, assim, é difícil pra voltar, né? Não é que eu chego e passo, né? Então eu tive que tomar umas medidas, assim, tipo, inspirada lá na Juliana Bley também, que é uma pessoa que eu admiro muito. Então teve a época que eu tirei o sabático de curso. Eu tô voltando do meu sabático de curso, tô escolhendo um curso aí pra fazer, mas eu fiquei 1 ano sem fazer nenhum curso. É verdade. E eu amo cursos, eu sempre faço cursos, né? Mas eu decidi que eu ia ficar 1 ano sem fazer curso e que esse era um movimento de saúde pra mim e pro meu processo de aprendizagem, porque eu tava fazendo tantas coisas, aprendendo tanto que eu não tinha tempo de aplicar, sabe? Eu nem sabia se aquilo funcionava ou não, se aquilo tinha a ver com a minha realidade ou não, né? Então, eu fiz muitos cursos muito bons, assim, antes de tomar essa decisão. Eu tinha acabado de sair de uma formação do MIT, tinha feito o design de experiências de aprendizagem ali da NUME. Então, eu fiz cursos que foram muito intensos, muito demandantes. E eu sou bem viciadinha no cursinho. O dedinho já sai querendo comprar, né? Então, eu decidi que eu ia tomar esse tempo focando em outras formas de aprender. Então eu acho que isso foi uma forma de descansar, né? Então foi quando eu fui pro THU, foi quando o Felipe foi pro Hacktown comigo, foi quando eu comecei a fazer escultura na cerâmica, que tá sendo um processo de aprendizagem super legal pra mim. Foi quando eu pude, sei lá, viver outras formas, né, de entender o meu processo. Foi quando eu comecei a assistir filme, né, e comecei a aprender sobre isso. Recentemente, né, bem no final do sabático, eu comecei a me interessar por geopolítica, coisas que eu jamais... Essa coceira da geopolítica, por exemplo, essa coceira de aprendizagem da geopolítica, ela jamais surgiria se eu tivesse ocupada fazendo um monte de curso que eu não vou aplicar depois. Jamais surgiria, né? Então eu acho que dá esse tempo, né, para você entender o que você quer fazer com as aprendizagens que você tá tendo, né? Dá um espaço ali pro nada é bom também, né? Acho que isso é um pouco que eu traria. Pois é, você falou isso, até me veio aqui, né? Porque se conseguir tirar esse peso de, tipo, eu vou aprender alguma coisa e eu, tipo, e o que eu vou fazer com essa coisa e aonde que eu vou usar e como é que eu vou ganhar dinheiro depois com isso, sei lá. É verdade. Acho que tirar esse... É difícil, né? Não sei como fazer isso, né? Mas se conseguir tirar esse peso, assim, né? Porque você falou dos cursos, né? Eu também pensei nisso, porque qualquer coisa que eu vou estudar ali, não necessariamente relacionado à minha área, assim, né? Mas
se eu penso em um curso, eu penso, não, tem que ser alguma coisa que eu vou usar na minha área, né? Uhum. E daí isso vira um peso, e daí você, tipo, cansa mais, porque, né, você tá preocupado em realmente aprender e usar, e daí você começa a pensar que não vai usar, e daí você pensa que tá perdendo tempo. Então, eu acho que... até lembrei que você falou, né, do brincar, né, quando a gente traz lá na nossa sobrinha, né, Uhum. que o brincar com ela descansa, e brincar, né, tipo... Brincar, descansa. Eu acho que se conseguir achar algo que você quer aprender, que você vai brincar aprendendo, acho que vai ser uma coisa Gostou. mais leve, né? Bom demais. Hum, Outra pergunta de outra telespectadora. hum. Como começa e mantém a rotina de aprendizagem de um jeito leve? Também, quando a gente souber, a gente te avisa. Não, mas a gente tem uma... Primeiro, eu acho que tem uma polêmica aí sobre o que é manter, né? Tipo, manter todo dia o mesmo horário, né? O que é manter? Às vezes o meu máximo é o meu mínimo, É verdade. né? Às vezes o meu máximo é o meu mínimo, né? Teve uma época aí que eu assinei uma revista aqui em casa, que pra eu engatar o hábito de ler a revista, eu lia ela por 2 minutos, todo dia. Tipo, ai meu Deus, mas você não leu nada. Não li, mas eu mantive o hábito. Tá bem bom. Eu vou ter que retomar isso, vou ter que fazer mais uma rodada dessa, assim, de ler a revista. De 2 minutos, assim, né? Mas pra manter a rotina leve, essa foi a pergunta. Como começa e mantém? Ai, meu Deus. Nossa, não sei. Me deu um branco. Até tinha pensado em algo aqui, mas fugiu. Enquanto você pensa aí, eu vou falando de, por exemplo, teve muitos momentos que a gente ficou sem fazer sozinho junto de leitura, mas a gente assistiu o filme. Então, pelo menos tinha um filme no domingo, né? Aí, beleza, teve um tempo que era sem filme, mas tinha leitura, sabe? Tipo, entender, a gente falou um pouco sobre isso, entender o que é inegociável pra gente e tentar fazer isso acontecer de uma forma ou de outra, né? Tipo... talvez seguir... Coisas pequenas. Talvez seguir o interesse, né? Seja algo assim. Se você vai atrás de algo que realmente te interessa, acho que já é um bom caminho e um bom passo para ser algo mais leve, né? Agora, se realmente precisa aprender algo que você não quer, aí eu não sei, aí eu não tenho uma resposta. Não, eu acho que... E pra mim, eu acho que rotina tem a ver com fazer coisas com consistência, assim... Com pouco tempo. Ler 2 minutos, fazer... Eu li uma página, eu fiz 15 minutos, sabe? Eu acho que não precisa, sabe? Eu aprendi muito sobre consistência nesse último ano, assim, com o sabático de cursos também, assim, que às vezes o meu mínimo vai ser o meu máximo, mas foi feito, eu fiz, às vezes eu vou pular um dia, às vezes eu vou pular 2 dias, né? Então é isso, às vezes tem semanas que a gente fica sem fazer o sozinho junto de leitura aqui, tem semana que a gente não assiste filme, mas a gente fez outras coisas, pequenas outras coisas, né? A gente jogou Lorcana, a gente falou sobre desenho, a gente assistiu alguma coisa no YouTube juntos, né? Eu acho que são coisas pequenas, assim. Sim. Outra pergunta? Pode ir pra próxima. Quais as coceiras de aprendizagem mais diferentes entre vocês? Risos, vamos ver aí. Quais são as coceiras de aprendizagem mais diferentes entre a gente? Sei lá. Eu tenho uma coceira ali que é bem lá no meio das costas, assim, que é difícil coçar. Não sei se um dia eu vou conseguir coçar. Que é aprender a falar japonês, né? Mas é só uma coceirinha, assim, que, sei lá, tá sempre ali. Não, mas você falou várias coisas no Duolingo. Teve uma época que você me explicou várias coisas sobre o japonês, graças mas ao eu já Duolingo. esqueci, né? Porque eu só tava ali brincando de Duolingo, né? Mas eu não sei. Quem sabe um dia dá pra Nossa, eu levar amei. a sério.
Amei, coceira no meio das costas. né? Adorei. Realmente japonês não é uma coisa que me interessa muito, assim, o idioma, aprender esse idioma. Acho que, falando de idiomas, mandar bem no francês também, eu acho que é uma coisa que tá bem distante de você, né? Aprendizagem de idioma. O nosso interesse em idiomas é bem distinto, assim, né? É verdade. O francês eu não sei se consigo. É, é. Eu acho que são as mais diferentes, assim, Uhum. entre nós. Outra pergunta muito interessante. Como vocês aprendem sobre a relação de vocês? Hum. Gente, A gente aprende com fala aí você, da sua perspectiva. o tempo, com a convivência, né? A gente já se conhece há tempos, com as conversas, né? A gente falou sobre isso, né, esses dias, né? Como a gente conversa, né? Tipo, a gente não deixa as coisas tomarem contas dentro da gente sozinho, né? É A verdade. gente tá sempre falando um pro outro, assim, e isso vai criando essa conexão e esse aprendizado, né, de um do outro, né? Uhum. Eu acho. Acho bem bonito isso que você falou, que a gente sempre conversa antes, né? De Hum. escalar. E eu acho que tem uma coisa que é bem interessante, que é a gente não tem medo pra mim, né? Sobre a aprendizagem da relação. Eu não tenho medo, assim, de dizer pro Fih, eu estou ansiosa, eu fico insegura quando acontece tal coisa, né? Eu não tenho medo de parecer insegura, né? Assim, eu não preciso vestir essa armadura do preciso estar sempre segura aqui, preciso demonstrar uma maturidade. Não, a gente fala muito abertamente, né? Sobre como a gente se sente, de ser um espaço livre de julgamentos, da gente poder falar das nossas mazelas mesmo, das nossas sombras aqui, né? Sim. Quando a gente se irrita, a gente fica puto. E todo mundo tem direito de sentir aqui nessa casa. A gente sempre fala assim, acorda mal-humorado, acorda puto, pode falar, não tem problema não. Né? Eu acho que isso nos dá muitas pistas, assim, sobre a nossa relação também. E o tempo e as conversas, você vai descobrindo as coisas, como, por exemplo, eu aprendi que você nunca vai ver um filme de terror comigo. Ah, é verdade. Cara, essa foi uma das nossas brigas mais interessantes, que foi quando o Felipe queria muito que eu assistisse Jurassic Park com ele, porque pra ele isso tem todo um outro peso, porque Jurassic Park é uma coisa que ele gosta muito, junto com os filmes, então assim, era um combo gigantesco E ele não me contou que isso era super importante pra ele apenas me fez o convite. E eu cheguei pra ele e falei, nunca vou assistir esse filme, cara, desculpa, não piro no Jurassic Park. E ele ficou chateado de verdade, né? Porque aquilo é outro peso, né, pra você. E aí a gente... o que me leva, eu acho que ao último ponto que eu quero colocar sobre a nossa relação, como a gente aprende sobre a nossa relação, é que a gente sabe conflitar. Porque daí naquele momento a gente conflitou, porque daí você ficou muito bravo comigo por causa do negócio do Jurassic Park. E eu soube colocar esse contorno. Eu falei, não, desculpa, a gente pode negociar várias outras coisas, mas o Jurassic Park não vai ser, entendeu? Tipo, porque infelizmente não faz sentido pra mim, né? E a gente soube conflitar sobre isso, porque tem várias outras coisas que eu te peço e você também não vai me dar, né? Porque é isso, porque todo mundo tem seus limites, né? Então, eu acho que a gente é bom no conflito, assim, com respeito. Sim. Né? Uhum. Última pergunta. Vocês têm organização... Opa, de novo. Vocês têm rotina de organização das tarefas da semana? Essa é uma pergunta. E compartilham as agendas? Essa é outra pergunta. 2 perguntas, então. Aham. Por onde quer Sim começar? e não. Pronto, tá respondido. Beijo! Não, mentira. Sim, nós temos organização de rotinas da semana, das tarefas, e não compartilhamos Não as agendas. compartilhamos agenda. Eu nunca pensei nisso, porque eu nem tenho agenda. É, né? Uhum. É verdade.
E a minha agenda é uma loucura. A gente tem rotinas muito dentro desse horário comercial, assim, por exemplo, que é o que mais talvez faria sentido pra gente. A gente tem rotinas muito loucas e diferentes, assim, né? Eu faço muita reunião, etc. Mas agora a gente tá começando a compartilhar a agenda da rotina do Vitório, né? Essa é uma agenda compartilhada. Sim, é verdade. Uhum. É. E a gente compartilha também eventos que a gente quer participar junto, tipo Bienal do Livro, Bienal de Quadrinhos, a gente deixa lá pra gente lembrar. Uhum. E nós temos a listinha de tarefa ali, com as divisões. Eu acho legal você falar, porque foi uma ideia sua, como compartilhamos as tarefas. Foi só porque um amigo meu, eu lembro que eu fui amigo nosso hoje em dia, né? Uhum. Eu fui um dia trabalhar na casa dele, quando a gente tava na pandemia, né? Aquela doideira de precisamos fazer uma coisa e tal. Daí ele falou, vamos fazer um home office hoje? Eu falei, tá bom, vamos. E daí eu cheguei na casa dele e ele tinha um papelzinho na parede lá que dizia lá, segunda-feira, varrer chão, terça-feira, lavar louça, sei lá. E daí eu olhei e falei, nossa, você faz cada coisa num dia, né? Como é que é isso, né? Ele falou, eu acho que é muito mais fácil fazer uma coisinha diferente todo dia, porque você fica menos tempo fazendo e durante a semana você fez várias coisas, né? E daí eu contei isso pra você, né? E daí acho que você achou legal a ideia, né? De a gente ter ali uma coisinha por dia. E daí, como a gente tá em dois, né? A gente pensou em maneira de dividir. E daí todo dia tem uma coisinha diferente que, né? Durante a semana, no fim de uma semana que passou, a gente fez bastante coisa da casa, né? E a casa se manteve organizada, né? É o nosso jeito de manter a casa organizada. Então, tem tarefas que se repetem todo dia, tipo a louça e o lixo. E aí a gente divide. A gente também divide nesse quadro de tarefas os passeios do Vitório, né? Então a gente imprimiu um quadro, assim. A gente criou um quadro nosso, tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E embaixo a gente põe a rotina de passeios do Vivi, quem que vai, né? Porque, por exemplo, de manhã é mais negociável para mim. Então eu vou de manhã, o Fih vai sempre à tarde. Mas tem o almoço, por exemplo, a gente se reveza, né? Pra passear com o Vivi. Então isso tudo tá nesse quadro. Sim. E a gente optou por fazer pequenas coisas todos os dias. E aí a gente mantém a casa organizada, né? Sim. Não acumula e você não fica um sábado inteiro, sei lá, só limpando a casa. Nossa, isso aí pra mim seria uma grande tristeza. É isso, gente. Foi-se as perguntas? Foi-se. Muito obrigada, Fih. Fih, quer trazer um pouco aí, sei lá, onde a gente te acha nas redes sociais? Quer deixar um recado final para os casais que estão ouvindo esse podcast? Eu acho que, bom, as redes sociais, eu não atualizo muito, né, mas... Eu não atualizo, vocês vão lá. Mas quem quiser dar uma olhada lá, de vez em quando aparece alguma coisa, de alguma arte nova, sei lá, alguma coisa assim. É Felipe Laurentino Arte, tudo junto, no Instagram. E um recado para os casais, eu acho que é legal vocês seguirem o interesse, né? O interesse que cada um tem, né? Acho que é o primeiro passo, assim, para você seguir um caminho de aprendizagem legal e vai se mesclando nos interesses dos outros, um do outro, assim, aos pouquinhos, né? Dá uma olhada ali, que é o que a gente falou antes, né? Você não necessariamente precisa mergulhar no que outra pessoa está aprendendo e transformar o hobby no teu hobby também, assim, mas eu acho que uma coisa legal da aprendizagem é que, por exemplo, trazendo para minha área aqui que é desenho, né? Se eu só ficar desenhando e vendo desenho dos outros, estudando desenho e, tipo, não ver mais nada no mundo, eu vou aprender a desenhar o que os outros desenharem e não vou ter o que desenhar, né? Tipo, tudo o resto do planeta vai complementar, vai trazer, sei lá, assunto e alguma coisa que para você representar ali no desenho, né, por exemplo.
eu acho que qualquer coisa que você se dispõe a aprender, ou qualquer coisa que você faça na vida, assim, você ter várias dessas outras coisas ajuda naquilo que você tem mais interesse, né? Então, por isso que eu acho que você ir entrando aos pouquinhos ali nos interesses ali um do outro pode ajudar e complementar aquilo que você, tipo, é o teu interesse maior, né? Ai, lindo. É isso. Lindo, gente. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo, Fi. Tão bom você contribuir com a Muvuca. Ah, foi um prazer estar nesse espaço maravilhoso que você... Que é o meu próprio que você... escritório. Que eu decorei, que eu construí. Mas obrigado pelo convite, foi muito legal e tô ansioso e ansioso nos dois sentidos para ver como é que vai ficar, né, no YouTube online depois. Muito bom. Gente, obrigada.